Então, continuando as entrevistas da comemoração dos 15 anos do Parque de Software, estamos aqui com o Ramiro Varaftig, que foi um grande batalhador, um grande trabalhador também pelo Parque de Software. E vamos conversar um pouquinho, começando, Ramiro, pela parte da tua lembrança do nascimento do Parque de Software. Até a gente está falando muito da data de 9 de dezembro de 96, mas a gente sabe que teve muito trabalho anterior a isso. Se você pudesse contar para nós essa época. Na realidade, né, no início dos anos 80, estamos falando aí de 83, 84, né, havia um grande movimento nacional, onde algumas grandes cidades do Brasil queriam se transformar em polos de informática, né? Então nós estamos falando aí praticamente no final dos anos 70, início dos anos 80, o grande boom dos PCs, né? Então saíram dos mainframes para os PCs, então as cidades queriam se transformar em polos de informática. Então tinha iniciativas em São Paulo, tinha iniciativas no Rio de Janeiro, tinha iniciativas no Rio Grande do Sul, em Recife. E o Paraná também não queria ficar atrás dessa questão de ser um polo de informática no Brasil, né? E houve um movimento muito grande puxado pela Gazeta do Povo, né? Era governo Richa, né? Até o governador era o José Richa, o pai do atual governador, do Beto Richa, né? E o secretário de Indústria e Comércio do José Richa era o José Carlos Campos Hidalgo. E houve uma participação. O prefeito de Curitiba, em 83, 84, era o Maurício Fruit, então tinham alguns grandes empresários envolvidos no processo, como o Atilano de Homem Sobrinho, como o Sérgio Prosdóximo. Então, eles queriam realmente fazer do Paraná um polo de informática, né? E começaram a discutir como é que poderiam fazer, quer dizer, empresários, governo, academia, as universidades participando, aí nós estamos falando da Federal, da PUC, estamos falando também da UTFPR, que era o Cefet, né? As universidades participando, então, governo, academia, órgãos de comunicação, principalmente a Gazeta, e o empresariado, decidiram fazer alguma coisa para ter no Paraná um polo de informática, né? E criaram uma instituição, criaram em 85 uma instituição chamada CITPAR, o Centro de Integração e Tecnologia do Paraná. A ideia até era criar uma coordenadoria da Secretaria de Indústria e Comércio, mas acharam que se fosse governo ia ficar ia muito lento, então era melhor criar uma sociedade civil sem fins lucrativos. É bem anterior a essa questão das OCIPs, né? Então, estamos falando aí de 85, né? Praticamente 26 anos atrás, né? E eu fui o primeiro diretor executivo dessa instituição. Eu era professor da PUC, houve uma indicação do reitor da PUC, que era o professor Euro, para que eu pudesse ser o diretor executivo, e fui o primeiro diretor executivo do CITPAR. E, bom, era muito jovem, né? O que nós vamos fazer, né? Agora, aqui, né? E aí disse, olha, eu tinha sempre uma visão de desenvolvimento, que era uma visão que tinha sido dada pelo professor Zeferino Vaz. Zeferino Vaz foi o fundador da Unicamp, foi o primeiro reitor da Unicamp no final dos anos 60. Então, quando perguntavam para ele, professor, o que é uma universidade? Ele dizia, uma universidade, a primeira prioridade é gente. A segunda prioridade é gente, cérebros, né? A terceira prioridade é gente. Aí a quarta você pode ter laboratórios de equipamento e a quinta as edificações físicas. Em geral, no Brasil, você faz o contrário, né? Você constrói o prédio para depois ir buscar os laboratórios e as pessoas. Então, por isso que a Unicamp se transformou rapidamente numa das mais importantes instituições de ensino e pesquisa do país, porque ela tinha essa visão. Disse, olha, então vamos ver o que nós temos de gente na área de TI, né? Gente de formação de alto nível, que é uma área muito competitiva, e nós tínhamos um doutor em informática no estado, que era o professor Carlos Alberto Picanso, da Universidade Federal do Paraná, que tinha sido feito o doutorado dele lá no Canadá, lá em Waterloo. Ele disse, mas nós não podemos ser polo de nada sem gente, né? Isso já era 86, a gestão do governador João Elísio, uma gestão temporária, né? Naquela época, os governadores, para serem candidatos, tinham que sair, o José Richa se afastou, o João Elísio era governador, o João Elísio era muito amigo do Atilano, e daí nós propusemos um programa de formação de alto nível.
né? O Estado apoiou fortemente esse programa de formação, que era uma parceria das 3 instituições de ensino, quer dizer, da Federal, do Cefet e da PUC. Né? E esse foi um projeto chamado Projeto Informática Industrial. Né? Nós achávamos que a linha da informática estaria muito voltada mais à indústria do que ao serviço, naquela época. Né? Era um projeto chamado Informática Industrial. E aí nós começamos a trazer doutores de fora. Né? Nós trouxemos 3 doutores da França, trouxemos 2 doutores do Rio Grande do Sul, o Maurício Taza, o professor Suzin, que era especialista em microeletrônica, e começamos a primeira turma de formação de especialistas. Só para você ter uma ideia, o Hélio Rotenberg, que é o presidente da Positiva Informática, foi professor dessa primeira turma. Então, o Hélio estava voltando do mestrado dele na PUC, no Rio, e foi professor. Ele não era empresário ainda. Né? Ele foi professor da primeira turma porque ele estava na direção de informática, na diretoria de informática da Prefeitura de Curitiba. Né? Ele era diretor de informática da Prefeitura de Curitiba. Aí o Marcel Martins Malchevski e o Voone foram alunos da primeira turma, da Bematec. Foram alunos da primeira turma. O Maurício Rorda também, que foi uma pessoa, e é ainda uma pessoa importante nessa área, com passagem por várias empresas também, foi professor. O Douglas Renault, que está até hoje lá na UTFPR, tinham feito mestrado na Philips em Eindhoven e voltaram para cá para serem professores. O Flávio Bortolozzi foi o primeiro coordenador do programa, junto com o Kelso Krieger, né? E nós começamos o programa de formação. Então, esse programa teve muito sucesso, né? Você vê que hoje, das 3 empresas de tecnologia que têm ações em bolsa no Brasil, tá? Que é a Bematec, a Positiva Informática e a TOTUS, tá? São as 3 que têm ações em bolsa. 2 delas são paranaenses e nasceram, vamos dizer, desse programa. Mas a formação de recursos humanos era um dos ativos de inovação. Nós sabíamos que nós precisávamos de outros. Aí nós precisávamos de uma grande empresa, né? Então, e como é que a gente cria essa grande empresa? Tentamos fazer uma cooperativa de empresas médias e pequenas. O Guido Emanuel nos ajudou muito, a CESPRO nos ajudou muito. Trouxemos o Kival de Brasília, o Kival era secretário nacional de informática, estava mudando o governo, para ser o primeiro presidente da Polo de Software, né? Aí nós precisamos, numa visita que nós tivemos a Montreal, até foi em 91, eu tinha retornado à PUC como pró-reitor, o Roberto Almeida, eu, o Kival e o Júlio Félix, que é o atual presidente do Equipar, nós vimos uma iniciativa muito interessante, que era o chamado CRIM, que era o Centro de Recherche Informatique de Montreal. E disse, olha, nós precisamos ter. E o CRIM era uma instituição que fazia pesquisas na área de informática e era uma associação, né, do governo, academia e empresariado. Então, podemos criar uma coisa dessas lá também. Então, nós criamos o CITES, né? O CITES é o Centro Internacional de Tecnologia de Software. E estávamos negociando sempre com a prefeitura atrás de um espaço para nós termos um parque tecnológico na área de software, que nós imaginávamos ser, né, um parque de software, que nasceu também nessas ideias, mas foi concretizado um pouco adiante, mas essa ideia do parque estava presente desde o início. Né? Então, aí foi a origem de criação desse polo de TI, né? Daí, essa época, em 96, até um pouco antes, o planejamento da criação, 96 é a criação do prédio, né? O papel da Curitiba, da SIC SA, da Companhia de Desenvolvimento... Teve um papel fundamental, né? Na realidade, a Maria Elisa era presidente da SIC, né? Já era a gestão do Rafael Greca. As negociações começaram na gestão do Jaime, que foi de 89 a 92, o Cássio, né, atual secretário de Planejamento, foi prefeito de Curitiba há 8 anos, o Cássio era o presidente do IPUC, tá sempre favorável. Nós visitávamos as áreas por aqui, toda a Curitiba, né, para onde achávamos que tinha um espaço grande, onde hoje é lá o Tecnoparque também, aqui faz parte do Tecnoparque, mas achávamos que tínhamos uma possibilidade lá também de ter o parque por lá, mas a prefeitura, vamos dizer, essa área estava mais disponível. Você lembra de uma inauguração que teve com caminhão, que não tinha nem rua aqui ainda, que foi falado em cima
do caminhão ou não lembra? Não, eu acho que essa eu não... Até mais que eu acho que essa eu não participei, não lembro. A Marilisa se envolveu muito nisso, depois como presidente da SIC, ela teve um papel fundamental na concretização do parque de software institucionalmente, né? Quer dizer, apesar da ideia existir já há algum tempo, nós precisávamos institucionalizar. Então, aí nasceu o parque também, né? E os resultados estão aí, né? Eu acho que é uma coisa que perdura até hoje. Talvez esteja no momento de nós repensarmos o fortalecimento desses ativos, né? Como é que nós podemos, como sociedade, fazer com que esses ativos se fortaleçam cada vez mais e criar novos ativos que possibilitem o desenvolvimento da região e do Estado nessa área, né? Se você pudesse comentar um pouco aquela questão do polo de excelência, né? Curitiba sendo uma cidade como classe mundial, né? Falando-se muito, que tivesse qualidade para trabalhar no mundo todo, essa mentalidade da época, né? Aí já tínhamos esses ativos, daí o programa Classe Mundial já foi um programa, a essa época já estava como secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado, 99 e 2002. Então nós tínhamos as áreas estratégicas, é claro que a área de TI era uma delas, né? Tínhamos lá 5, 6 áreas, biotecnologia, tínhamos a área de meio ambiente, né? Claro, né? E aí fizemos uma seleção até nacional para pegar alguns gestores de projetos. O Márcio Espinosa foi o primeiro gestor do Classe Mundial, né? E injetamos bastante recursos. O Classe Mundial era um programa que queria realmente transformar, vamos dizer, a região de Curitiba em Classe Mundial na área de TI. E chegamos a ter no final de 2002 quase 46 projetos. Daí muda governos, há descontinuidade, mas as ideias, depois elas perduram, né? Se puder comentar um pouco o papel da academia, PUC, nesse momento da criação do Parque de Software, o próprio reitor da época, que foi também um grande batalhador, você sempre vinculado à PUC. Comente um pouco dessa parte aí da academia junto numa criação de uma área da parte de tecnologia. O professor Euro por ser engenheiro, ele tinha muita vocação para a área, né? Então ele participou ativamente desse processo. Até no caso o primeiro mainframe que nós tivemos, um IBM 1130 instalado no Paraná, em 73, na Universidade Federal, foi ele que trouxe. Né? Então, ele que coordenou e tal. Então, ele tinha uma vocação muito grande para essa área de TI. Né? Então, sempre participou dessas iniciativas. Por isso que chegou uma época, por exemplo, que nós estávamos com um mestrado... nós estávamos com um mestrado conjunto, um programa conjunto, PUC, UTFPR e Universidade Federal Tecnológica, naquela época Cefet, tem uma pessoa que teve um papel fundamental dentro desse processo também, depois para o desenvolvimento de recursos humanos. Nós tivemos algumas dificuldades financeiras, né? Muda-se governo, né? Tinha acabado em 91, 92 começou um novo governo do Estado, nós tivemos algumas dificuldades em manter o financiamento do governo para a formação de recursos humanos, né? E aí o que aconteceu? Quem albergou todo o programa de formação foi o Cefet, naquela época, atual TFPR, e quem albergou foi o professor Ataíde Ferraz. Ele teve um papel excepcional, porque ele disse, olha, eu vou assumir isso, eu não vou deixar morrer. E, aliás, foi o primeiro Cefet do Brasil a ter uma pós-graduação estrito sensu, em nível de mestrado, né? Depois transformado em doutorado, que, aliás, possibilitou a transformação do Cefet na primeira Universidade Tecnológica Brasileira. Quer dizer, então, essa iniciativa possibilitou. Aliás, não tem nenhuma outra Universidade Tecnológica Federal no país. A única que tem é o Cefet, que está se expandindo aí excepcionalmente, né? E vai ser, em 2014, a maior instituição de formação de engenheiros do país. Né? A UTFPR vai estar formando milhares de engenheiros todo ano em 8 ou 9 campi em todo o Paraná, quer dizer, um ativo que o Estado tem excepcional. Que se fosse Cefet não íamos poder ter, porque uma universidade, a universidade tem autonomia para criar novos cursos, para criar novos campi. Né? Um Centro Federal de Educação Tecnológica não tem. Né? Então,
essa criação da UTFPR, que nasceu lá com o professor Ataíde Ferraza, né, e com todos os bons diretores gerais que o antigo Cefet teve também, né, o professor Paulo Alessio, né, então os últimos, né, o atual professor Cantarelli, o próprio Éden que saiu, né, mas houve um processo efetivamente na criação dessa instituição hoje que vai se transformar já na maior escola de engenharia do país. Quer dizer, é um ativo que o Paraná tem excepcional, que nasceu dessa época também. Tá? Se puder comentar um pouco, você falou de Montreal, né, que foi um centro de pesquisa que serviu aí como modelo para o parque de software. Comente um pouco também do trabalho que foi feito com Austin, né, a cidade lá no Texas, que virou a cidade irmã de Curitiba. Eu lembro que o pessoal de Austin veio para cá. Dentro desse fortalecimento dos ativos, né, em 90, eu ainda estava como pró-reitor da PUC, de pós-graduação em pesquisa. Nós tínhamos um programa chamado RAI, em nível do governo federal, né? Aliás, o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil é de 86, a primeira vez que teve ministério. O primeiro-ministro foi o Severo Gomes e Renato Archer, perdão, o primeiro-ministro era o Renato Archer. Severo Gomes, daí já entrou o Archer, né? O Severo faleceu, o Archer entrou. O Luciano Coutinho foi o primeiro secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, e aquela época era a época de estímulo à chamada 5 primas. Primas é prioridade de formação de recursos humanos do Brasil, nas 5 áreas importantes para isso, que era informática, biotecnologia, aquela época química fina, mecânica de precisão e química fina, mecânica de precisão, e tinha mais uma, e acho que era enfim, novos materiais, né? E aí começaram a surgir os programas de apoio para a formação. E o CNPq criou um programa chamado RAI, Recursos Humanos em Áreas Estratégicas. E lá pela PUC nós conseguimos algumas bolsas RAI, né? E uma dessas bolsas era para enviar especialistas brasileiros para alguns programas de formação, para algumas pesquisas de curta duração no exterior, o que não era comum. Né? O comum era formação, mestrado, doutorado, né? Não era comum. Então, nós fizemos esse grupo que participava desse processo, né, fez uma análise que nós precisamos conhecer a indústria de software dos Estados Unidos. Então, nós resolvemos que tínhamos que mandar uma pessoa para a Califórnia, lá para a região do Vale do Silício, outra lá para a região da Rota 128, lá em Boston, na MIT, Harvard, etc., outra para a região da Flórida, né, e eu tinha conhecido, já no final dos anos 80, um homem excepcional chamado George Kosmetic, que foi a pessoa que era o presidente, diretor do centro, lá era IC Square, né? Era IC Square Innovation Creative and Capital Institute. Né? O IC Square foi uma instituição que coordenou todo o processo de transformação da região de Austin, até falavam que você tinha o Silicon Valley, e ali na região de Austin se falava em Silicon Hills, né? Porque Austin está dentro de uma montanha, que Austin já era, no final dos anos 80, o segundo grande polo de TI dos Estados Unidos e pouca gente sabia. Né? Pouca gente sabia. Né? Então, uma universidade excepcional, uma comunidade com uma liderança excepcional, que era a liderança do George Kosmetic, né? Quer dizer, essas lideranças fazem muita diferença. Ele era da academia, ele era empresário de sucesso, ele era um visionário, então ele fazia tudo isso. E eu fui para Austin, né? Eu levei minha família, inclusive, em 92, para passar 6 meses em Austin, fazer um estudo da indústria de software nos Estados Unidos. E tive toda essa relação lá com o polo de TI de Austin e com o IC Square, né? Até agora nós temos na Federação das Indústrias o C2I, né? Que é o Centro Internacional de Inovação, lá era IC Square, né? Quer dizer, IC2, né? Então, mas foi fundamental, quer dizer, esse processo de parceria, né? O próprio George Kosmetic que esteve aqui em Curitiba umas 2, 3 vezes, e várias delegações vieram para cá, e muita gente também foi para Austin, né? Então, puxando agora ao lado um pouco do papel do governo, né, na criação de um parque tecnológico, de uma região, de um ambiente como é o de Curitiba, nesse setor.
E até agora, já um pouco depois da criação do parque, você trabalhando como secretário do governo da época, até também o papel do Jaime Lerner como governador, vislumbrando tudo isso. Se você pudesse comentar um pouco o papel do governo, onde que o governo ajudou, como que o governo melhor ajuda em projetos como esse? Os governos são essenciais, né? Não tem criação de polos de competitividade sem participação do governo. Quer dizer, né? Em qualquer lugar do mundo. Não, porque os americanos são diferentes. Não são. Você vai lá, a criação do Silicon Valley, quer dizer, um interesse muito forte do governo na criação quer dizer, a indústria de armamentos nos Estados Unidos sempre foi uma indústria de fronteira, né? Então, é ela que puxa muito o desenvolvimento de TI nos Estados Unidos, né? Então, aí a injeção de recursos excepcionais do governo, do Estado americano, para as empresas, para as instituições, né? Um Estado muito rico. Então, essa história de que é essencialmente privado, não existe isso. Né? Quer dizer, o privado tem um papel importante, mas o governo sem o privado também não funciona, né? Quer dizer, só o governo não funciona. Agora, o governo tem os principais instrumentos nas mãos, quer dizer, incentivos, né? Leis, normas, enfim. Quer dizer, você não tem polos de competitividade sem a participação dos governos. Então, nós temos momentos de maior ou menor fortalecimento desses ativos de inovação quando há compreensão do governo que ele tem um papel fundamental a cumprir. Quando os governos acham que a iniciativa privada vai tomar conta sozinha, ela não vai. Nós precisamos dela também, mas ela não vai. Então, o papel dos governos como indutor do desenvolvimento é fundamental, seja dos governos municipais, seja dos governos estaduais, ou seja do governo federal, no caso do Brasil, né? Ramiro, comentando um pouco agora do que muitos falam do tripé, né, a união da academia com a iniciativa privada e com o governo, que foi um pouco da origem de tudo no Parque de Software, é o símbolo dos CITES, né, e que você viu também em outros países isso acontecendo. Se você pudesse comentar um pouco sobre isso, o que isso traz de força e a própria criação de uma região como o Parque de Software. Quando há uma harmonia, vamos dizer, desses três entes institucionais, né, com determinados objetivos, as coisas sempre acontecem, sabe? Eu acho que as universidades ela têm um papel excepcional, que é o papel da pesquisa básica, da pesquisa aplicada, principalmente da formação de pessoal, né? De níveis, em todos os níveis, né, principalmente nos níveis mais elevados, e hoje já temos aqui, muito diferente de 25 anos atrás, hoje nós temos aí possibilidades excepcionais de formação, vamos dizer, na região de Curitiba, no estado do Paraná, né, então, com cursos de doutorado, todas as instituições têm curso de doutorado, as principais instituições nessa área, né, de TI, né, com linhas de pesquisa, então... desde que nós foquemos, quer dizer, a iniciativa privada e o governo no desenvolvimento de uma determinada área, essa vocação, essa formação pode ser concentrada, né? Então, a área de TI é uma área transversal, né? Então, o que vai puxar o desenvolvimento, né? Quer dizer, nos próximos anos, né? Quer dizer, falando de um desenvolvimento mais sustentável, né? A questão energética, né? A questão, nós temos que entrar com muita TI na questão energética, né? A questão da mobilidade, que é fundamental, né? A mobilidade nas cidades, né? Quer dizer, nós podemos melhorar muito, quer dizer, o ambiente urbano, se nós usarmos a TI, né? Quer dizer, para ajudar nesse processo da mobilidade, né? Quer dizer, com N iniciativas que podem ser feitas, né? A questão, estou falando, porque hoje os ambientes são muito urbanos, então, quando você fala em energia, falando aí de geração e uso de energia, distribuído de energia, e aí a TI é fundamental, né? A TI é fundamental, nós podemos gerar energia, se possível renovável, jogar para a rede receber a nós. O uso dos appliances dentro de casa, dos equipamentos, podem ser muito mais eficazes com tecnologia de informação e comunicação, aproveitando a energia a hora que ela é gerada, economizando energia quando não tem geração, né? Então, essa questão da TI é fundamental. Então, as duas questões estão associadas, e você precisa formar gente, né? Você precisa de incentivos do governo e precisa da iniciativa privada,
né? Quer dizer, então, eu acho que o papel do governo é incentivar. O papel das universidades é formar gente e é pesquisar. E a iniciativa privada é que tem que inventar coisas, né? Para onde ir, porque nós não vamos ficar se induza para a ideia, não, mas não para o projeto específico. Então, se nós pudéssemos escolher algumas áreas, por exemplo, de formação ou de desenvolvimento, se eu pudesse prever para onde nós podemos ir aqui como polo de TI, eu acho que nós podemos focar em algumas áreas, como a área de energia, como é a área de energia, geração distribuída, geração e uso distribuído, com smart grid, como é a área de mobilidade, segurança, né? A TI tem tudo a ver com segurança, né? Então, a segurança é fundamental. Então, e também a tecnologias de saúde hoje, você cada vez mais, né? A TI está envolvida com as tecnologias de saúde, né? Então, eu acho que e a área ambiental, essas 5 áreas são as áreas, eu acho que, onde você tem maiores possibilidades de desenvolver um polo de competitividade em TI, né? Energia, de preferência geração e uso distribuído, mobilidade, segurança, tecnologia de saúde e meio ambiente, né? Então, eu acho que o caminho está por aí. Então, e acho que até como um idealista, sempre tive um pouco sempre fui mais um homem público do que um homem privado, apesar de estar envolvido com ambas as coisas, de um tempo para cá, mas vou tentar continuar a colaborar para que realmente a gente possa criar competências no futuro nessa área também, né? Ramiro, pensando agora, Parque de Software, né, está com 15 anos, pensando agora os próximos 15 anos e assim por diante, nova geração de empresas na área de tecnologia, baseado na tua experiência, dicas do que deu certo, o que evitar que deu errado. Então, se puder falar aí do futuro, que a gente possa contar com a tua contribuição. Eu acho que algumas escolhas são fundamentais, né? Então, o município de Curitiba é um município territorialmente pequeno, né? Então, eu acho que nós precisamos de mais espaços, né? Para empresas, para a TI, quer dizer, nós temos o Tecnoparque lá, né? Então, eu acho que nós precisamos discutir com o poder público, quer dizer, a iniciativa privada, a academia, e discutir conjuntamente aí com a Agência Curitiba de Desenvolvimento, né? A possibilidade de nós alocarmos novos espaços para o desenvolvimento, quer dizer, da cidade nessa área, né? Então, nós temos esse espaço aqui na cidade industrial, nós temos muito desenvolvimento hoje lá na região do Tecnoparque. Então, eu acho que uma das iniciativas importantes para o Parque de Software é tentar negociar com o poder público, quer dizer, novas áreas que possam, que são pouquíssimas hoje, né? Pouquíssimas, mas bem localizadas, né? Tem toda a questão do desenvolvimento da linha verde, por exemplo, que é uma questão fundamental, quer dizer, então é uma discussão atual. A linha verde pode ser um grande eixo de indutor de desenvolvimento na cidade hoje em dia. Ali ainda tem alguns espaços que são espaços privados, mas o poder público, ou públicos, o poder público pode alocar esses espaços realmente para que nós tenhamos habitats de inovação realmente excepcionais, né? Então, eu acho que nós precisamos, para o futuro do Parque de Software, em pensar em ter mais esses habitats de inovação. Né? Isso é fundamental. Né? Então, aqui, agregar, concentrar, modelar um habitat de forma diferente. Esse é muito hoje, vamos dizer, esse é um habitat aqui que é um habitat mais horizontal. Nós podemos ter habitats mais verticais, até porque os espaços são poucos, né? A iniciativa privada pode construir, as empresas podem alugar, os incentivos podem instalar, enfim, nós precisamos da cooperação, governo, academia, iniciativa, a formação de recursos humanos tem que estar muito próxima também, a pesquisa tem que estar próxima. Então, nós precisamos inventar esses novos habitats de inovação. Tá? O Parque do Software, no fundo, é um habitat de inovação. Né? É um habitat de inovação. Então, nós precisamos desse novo habitat, do Parque do Software agora para 2020. Não para 2000, mas para 2020. Então, acho que nós não dá para... Temos que continuar. Né?